E aí, pessoal, tudo beleza? Então, hoje a gente começa aí então com a lei de Gauss, tá? Então, nas aulas passadas a gente discutiu a respeito de fluxo de campo elétrico e hoje a gente vai relacionar o fluxo de campo elétrico com a lei de Gauss, que na verdade foi o que o Gauss fez, né? Então, eu já fiz um comentário no começo do capítulo com vocês a respeito da lei de Gauss, né, que ela simplifica os cálculos. E a gente pode aplicar ela em situações no qual a gente tem simetria. Tá? Então, não é também qualquer situação que a gente pode aplicar a lei de Gauss. Tá? Mas a gente vai ver que ela reduz muitos cálculos em relação ao capítulo anterior. Porque a gente viu que tem cálculos que realmente são trabalhosos em relação ao cálculo do campo elétrico. Tá? Então, nesse capítulo a gente vai ver o conceito de superfície gaussiana, que é uma superfície fechada imaginária, que pode ter a forma que desejarmos, tá? Mas essa forma que desejarmos também não é tão ampla assim, porque tem que ser uma forma que a gente consiga calcular a área dessa superfície. Tá? Vamos discutir a relação entre fluxo de campo elétrico na superfície gaussiana e a carga contida no interior. Tá? Então aqui, ó, vocês estão vendo nessa imagem diversas cargas elétricas, tá? E essas cargas elétricas, elas estão fechadas aqui numa superfície gaussiana. Essa superfície, pessoal, vocês têm que pensar que vocês estão vendo aqui em duas dimensões. Só que ela é tridimensional. Você tem que imaginar aí tipo um balão de sabão que envolve todas essas cargas, tá? E o que Gauss verificou? Gauss percebeu que quando você tem uma superfície fechada e no interior dessa superfície tem uma certa quantidade de cargas, o fluxo através dessa superfície gaussiana, ele é igual à carga no interior, a carga líquida, dividido pelo ε0, onde esse ε0 é a permissividade elétrica do meio, que é no caso aqui, a gente vai considerar esse meio como sendo o vácuo. O ar, numa aproximação muito boa, tem praticamente a mesma constante elétrica, tá? Então, em relação à carga, é a carga total líquida. Então, você tem que somar as cargas positivas e negativas. Se a gente considerar esse desenho aqui, você perceba que tem 3 cargas negativas, 3 cargas negativas são 6 e 6 positiva. Então, nesse caso aqui, o fluxo através dessa superfície gaussiana seria nulo. Por quê? Porque neste caso, a gente tem a carga líquida interna sendo igual a zero. Tá? Então, como eu disse, ó, não importa o formato da superfície gaussiana, o que importa é a carga que está no interior dessa superfície, tá? E a gente vai ter sempre o mesmo fluxo. Tá? E eu posso escrever agora na forma integral, que esse é o modo mais geral para a gente escrever, né, a lei de Gauss. Perceba que desse lado de cá, isso aqui a gente já tinha visto nas aulas passadas, que isso aqui é igual ao fluxo. Tá? Isso é fluxo elétrico. E isso aqui também é fluxo elétrico, que foi o que o Gauss fez. Então, a gente tem que a integral de EdA é a carga interna dividido por ε0. E essa aqui é uma das leis das equações de Maxwell que a gente vai ver no decorrer do nosso curso. Tá? Então a gente vai ver, a gente está vendo essa expressão, que ela é de extrema importância no eletromagnetismo, e a gente vai ver ela no decorrer do nosso curso ainda muitas vezes. Tá? De uma forma no qual a gente tem situações em que o campo elétrico é constante, se o campo elétrico é constante, ele pode sair da integral, integro dA da A, e a gente tem a expressão escrita dessa forma para campos elétricos uniformes, ou seja, campos elétricos que não variam de ponto para ponto. Aqui um outro exemplo para mostrar a questão da superfície gaussiana. Só observando a superfície gaussiana, a gente consegue dizer se no interior dessa superfície tem uma carga positiva, líquida ou negativa. Como, por exemplo, aqui, ó. Quando você olha essa superfície S1, você perceba que as linhas estão saindo da superfície. Toda vez que você tiver uma superfície gaussiana englobando uma carga e as linhas estão saindo dessa superfície, a gente vai ter um fluxo, ó, positivo.
E a carga no interior tem que ser positiva também. Já quando a gente olha aqui, ó, a superfície S2, as linhas estão entrando nessa superfície gaussiana. Então, quando as linhas estão entrando, a gente tem um fluxo negativo e a carga no interior também é negativa. Só que se eu traçar uma superfície gaussiana aqui, ó, nessa região, como aqui está aparecendo, a S3, perceba que tem linhas entrando na superfície e saindo na mesma quantidade. Toda vez que entram linhas e saem linhas na mesma quantidade, o fluxo é nulo. E a gente pode escrever dessa forma. E perceba que também não tem carga líquida no interior dessa superfície. Então o fluxo aqui é nulo. E por último, a superfície 4. Ó. A superfície 4 pega as duas cargas. Ó. Perceba que pega todo mundo aqui. Ó. Quando eu pego as duas cargas, eu vou ter linhas entrando também nessa superfície e linhas saindo. Perceba que tem cargas agora dentro da superfície. Só que qual que é a carga líquida? Quando eu somo mais Q com menos Q, a carga líquida é zero. Então o fluxo no interior também vai ser zero. Tá? Então isso é uma consequência aí da lei de Gauss. Tá? Lei de Gauss e a lei de Coulomb. Lembram que no capítulo passado, no capítulo 22, a gente conseguiu, a partir da lei de Coulomb, encontrar uma expressão para o campo elétrico de uma carga elétrica pontiforme? A gente pode partir da lei de Gauss e também encontrar essa mesma expressão, de maneira bem simples, tá? Para mostrar aí que a gente tem uma equivalência aí da lei de Gauss com a lei de Coulomb. Então, olha só, se eu pegar aqui uma carga pontiforme, que é essa carguinha mais Q, e eu quero determinar o campo elétrico a uma distância R dessa carga. Então, vamos imaginar uma superfície gaussiana aqui, uma superfície cilíndrica, então você imagina a carga no meio e aqui como se fosse uma bola de futebol em volta dela, e essa bola de futebol seria a superfície gaussiana, tá? Então nesse caso você tem o vetor campo elétrico saindo da superfície e o vetor dA também estaria aqui, ó, paralelo com o vetor campo elétrico, então tá aqui o vetor dA, tá? Perpendicular com a superfície. Toda vez que o vetor E for paralelo com o vetor dA, a gente tem que o cosseno do ângulo aqui é cosseno de zero, e cosseno de zero é 1, então eu posso escrever esse produto escalar como sendo E vezes dA, tá? Perceba que sumiu aqui o caráter vetorial. O E, como é constante numa determinada distância R, eu posso tirar da integral, e vou integrar o dA. Integral de dA é A. Então, ε0 E vezes área é igual à carga interna. Tá? A carga interna é o mais Q. Agora, qual que é a área de uma superfície esférica? Vocês lembram? Pensa um pouquinho. A área de uma circunferência é πr². Quando você pega a área externa de uma esfera, a gente tem a área igual a 4πr². Tá? Substituindo ali, a gente vai encontrar a expressão do campo elétrico 1 sobre 4πε0 Q sobre r², que é a mesma expressão obtida a partir lá da lei de Coulomb. Tá? Só que aqui a gente encontrou a partir da lei de Gauss. Tá? Então, no próximo capítulo na próxima parte a gente vai discutir um pouco a respeito de condutores e como que as cargas ficam distribuídas e fazer algumas aplicações da lei de Gauss, tá? Abraço, obrigado a todos, vejo vocês na próxima aula.